Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo Brito Rocha, você está no meu canal no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like. Eu preciso falar isso em todos os vídeos, em todos os reels, porque tem gente que esquece e vai me ajudar muito aqui no YouTube para mim conseguir continuar fazendo esse meu trabalho aqui na plataforma, tá bom? Bom, gente, eu vou falar para vocês. Eu fui até atrás da data dessa música, 2012. Então, em 2012 eu estava trabalhando com essa colega de trabalho, ao qual aconteceu essa situação. Então senta que lá vem a história e me diz aí o que você acha dessa situação. Eu gostava muito de uma amiga de trabalho que eu tinha, eu confiava muito nela, eu falava tudo que acontecia na minha vida para ela. E nesse trabalho eu tinha um domingo e tinha folga durante a semana. Um domingo no mês e a folga era toda semana, né? Então, quando eu não tinha folga, no domingo, eu tinha folga na semana, e quando eu tinha folga na semana, e quando eu tinha folga de domingo, eu não tinha folga na semana, e eu conversava sempre com ela. Ela era uma grande amiga para mim. Ela nunca me chamou para ir na casa dela, mas eu achava que era porque ela era uma senhora e tal. Então a gente conversava muito. Na época eu usava o cabelo na frente, eu usava um topetinho, né? E aí, tipo, eu contava tudo pra ela da minha vida. Ela já era uma senhora e eu contei aqui no outro vídeo, e eu sempre confiei nas senhorinhas. Elas sempre me amavam, eu sempre amavam elas, sei lá, uma coisa de elas lembrarem a minha mãe. E aí foi muito engraçado que surgiu uma conversa. Eu já estava lá, já tinha já uns 3 anos que eu estava lá, nesse lugar, e aí ela, essa moça, ela, uma senhora, né, gente, essa senhora, ela continuava conversando comigo, mas ela começou a brincar muito com o chefe do açougue. E aí eu achava aquilo normal, porque eu conversava também com várias pessoas ali dentro e tal. E ela às vezes ela falava que ele era colega de copo dela. Então ele ia tipo assim, para lugares, beber, e levava ela e tal. E eu não achava que os dois tivessem alguma coisa. Mas eu tinha muito amizade com um chefe do meu setor. E ele me contou: Ronaldo, então, a fulana de tal tá ficando com o ciclano de tal. E o ciclano de tal tá falando dela. Por quê? Porque ele foi com ela para um hotel e ela se cagou a cama toda. E eu falei assim: meu Deus do céu, isso é mentira. Porque ela falou pra mim que ela nunca ficaria com ninguém daqui. E ele falou assim: não, isso não é mentira e tal. Mas fica quieto, eu não contei isso pra você porque ele me contou, mas eu contei pra você porque eu confio muito em você. Só que ele sabia que eu era muito amigo dela. E eu fiquei pensando assim, e eu via que os homens todos estavam rindo dela, todo mundo estava falando dessa situação. E eu falei pra ela: Dora, o nome dela é Doralice, tá, gente? Pronto, soltei. Mas já faz anos que eu não vejo ela, eu acho que ela nem, não sei nem se ela tá viva. E eu falei assim: Dora, o fulano de tal me contou que tá uma conversa aí, mas eu sei que é mentira. Aí eu falei com todas as forças. Eu sei que é mentira, mas se não for mentira, eu te perdoo de você não ter me contado, porque eu te conto tudo. Então você fala pra mim se é mentira ou não, porque eu preciso saber. Aí eu falei assim: você tá com fulano de tal? Ela olhou assim pra minha cara e falou: não, não estou com fulano de tal. Aí eu falei: ué, mas estão contando a história de que você saiu com ele e que você cagou a cama toda. Na hora, gente, de verdade, ela era meio assim, de vez em quando ela fazia umas caretas, mas naquela hora assim, ela ficou assustada, o olho dela se encheu de lágrima, e ela falou assim: ele tá falando? Eu falei assim: tá, isso é verdade? E ela falou: sai daqui, e começou a gritar. E ela era uma senhora feia, ela era feia, e eu lembro que na época tava dando aquela novela Flor do Caribe, a gente adorava ver a novela, e ela falava assim pra mim: Ronaldo,
quando a gente falava de alguém, né, que a gente comentava sobre a novela, e a gente ia tirar a hora 6 horas. 6 horas a gente ia tirar a hora junto pra ver a novela, e a gente conversava muito. E ela falava assim pra mim: "Ah, eu sei que eu sou bonita". Eu falava: "Ah, você é linda". Porque eu nunca quis menosprezar ninguém. Eu acho que não é da minha índole menosprezar ninguém. Eu tô falando agora que ela é feia porque, né, eu achava ela feia, mas te o fulano ficou com ela, então ele talvez ache ela bonita. E aí ela falou assim pra mim, e aí ela falava assim pra mim: "Ah, fulana é feia e tá namorando, e a gente que é bonito e tá solteiro". E aí eu falava assim pra ela: "Ah, é verdade", e tal, a gente ria a beça. E aí naquele dia, ela saiu dali, ela falou pra mim sair de lá e tal, eu saí e fui lá para o meu setor. E ela foi lá para o setor do cara e começou a fazer um escândalo, mas foi um escândalo danado. Depois o meu chefe veio e falou comigo: "Ronaldo, eu não falei pra você que não era pra contar pra ela, que não sei o quê". E eu falei: "Não, eu precisei contar, porque era uma coisa muito séria, que não sei o quê, que não sei o que lá". Moral da história, fiquei mal com ele e descobri que ela era 171, que ela não era tão minha amiga assim. E aquilo me magoou muito, gente. Me magoou tanto que eu pedi transferência do lugar que eu tava para outro lugar, porque eu não aguentava passar por ela. Eu falava com ela e ela não falava comigo. E no final da história, ela ainda voltou a ficar com ele. Ela, eu acho que achou que ele ia largar a esposa para ficar com ela. Ele, é óbvio, ele não largou a esposa para ficar com ela. Mas eles ficaram assumidos pro mercado todo. E isso aconteceu em 2012, mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste, fiquei muito mal. E contei pra minha mãe, e minha mãe falou pra mim: "Ronaldo, olha, vamos fazer o seguinte, você agora, as amizades que você tiver, você não vai contar certas coisas, porque as pessoas, elas às vezes, elas querem se enganar". E realmente, gente, muitas das vezes as pessoas elas querem se enganar. Elas não querem elas não querem, elas não querem amizades verdadeiras, porque o amigo de verdade, hoje as minhas amizades verdadeiras, eu conto tudo e as pessoas contam tudo pra mim, por quê? Porque eu acho que a amizade é isso, mas demorou tempo, esse tempo todo pra mim saber começar a escolher amizades. Porque às vezes você acha que uma pessoa é muito sua amiga e ela não é sua amiga. Acho que na maioria das vezes. Eu já tive algumas situações aqui, depois eu conto no canal, mas assim, que você confia na pessoa, que você se dedica pela pessoa, que você faz de tudo pela pessoa. E a pessoa, ela na primeira oportunidade que ela tem, ela te dá um creu. Então, assim, eu saí de lá muito machucado. Hoje eu sei escolher. Mas assim, mesmo sendo gay, né, na época eu era bissexual, mas eu às vezes eu pensava que eu tinha errado com ela, de ter falado pra ela. Eu deveria ter ouvido e ficado quieto e fingido que eu não sabia. Mas eu sou uma pessoa tão sincera que eu preciso contar. Ainda mais quando é uma coisa séria dessa. Quer dizer, eu achei o cara um escroto, porque o cara, ele teve ainda coragem, e ela ainda teve coragem de perdoar ele. Porque assim, isso é uma coisa muito íntima. Isso nunca aconteceu comigo. Ninguém nunca me sujou ou sujou a cama de onde eu tava. Mas eu imagino que, tipo assim, deve ser um constrangimento muito brabo. E você, o que faria nessa situação? Você tem uma história parecida? Me conta, e se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe também de falar o que você acha, e não deixe de se inscrever no canal não, tá bom? Eu sou Ronaldo Brito Rocha e você está no meu canal no YouTube. Até a próxima.